Senhor meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos estudando o período intertestamentário, aquele período de silêncio entre o Velho e o Novo Testamento. Então foram 400 anos de história que nós vamos desvendar agora. Então, pegue sua Bíblia, pegue seu caderno de estudos, ore ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria, pede a Ele proteção, para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Nós já havíamos visto o cativeiro babilônico, aquilo que importa para nós, para que nós possamos entender esse período intertestamentário, e agora nós vamos iniciar o período persa. O período persa é um período mais curto em relação aos outros períodos, especialmente o período grego. Ele vai de 559 a 331. Então, vamos ver o que aconteceu neste período que é importante para nós. Nós vamos ver o contexto, nós vamos ver os livros que foram escritos nesta época, os sucessores de Ciro, os resultados deste domínio persa, o surgimento do escribismo e a posição do sumo sacerdote, o fim da idolatria e algumas outras consequências. Então vamos lá. Ciro estava no poder e ele exerceu este poder sobre a região desde 559 até 530. Ele era filho de um outro imperador, de um outro governador chamado Cambises, de um outro rei chamado Cambises. Este Cambises era da dinastia Aquemênida. Os historiadores chamam de Aquemênida. Por que Aquemênida? Porque ele era filho de Aquemenes, que foi quem fundou a Pérsia. Então, se o amado observar aqui é o reino do avô de Ciro, a Pérsia. E ele se chamava Aquemenes, por isso a dinastia Aquemênida. E a sua mãe, a mãe de Cambises, era Astíages, da Média. A Média aqui para cima. Então, este verdinho aqui a Média e este amarelinho aqui a Pérsia. Filho dos dois veio Cambises. Filho de Cambises veio Ciro. E Ciro não só conquistou toda a região da Pérsia, do seu avô, como também a Média da sua avó. Então era um império medo-persa, que aparece na Bíblia, principalmente no livro de Daniel. Ele também conquistou uma outra ponta aqui, né, essa ponta da Ásia, que se chamava Lídia, era uma região chamada Lídia. E ele conquista também toda esta região aqui, que era a Babilônia. Então, veja lá, Ur, aqui em cima, Babilônia, Assur, da Síria, né? Depois ele vem para cá, Damasco, ele conquista todas as cidades litorâneas, Tiro, Sidom, ele chega até o litoral de Gaza, ele conquista Jerusalém, ele desce um pouquinho na península do Sinai e depois ele vai um pouquinho mais para baixo na Arábia. Então toda esta parte aqui foi conquistada por ele. Importante para nós, em termos bíblicos, é que na época dele, ele fez um edito, que é esse cilindro aqui, onde está escrito o Edito de Ciro. Este Edito de Ciro permite que os judeus que estavam cativos na Babilônia voltem para Jerusalém. E quem vem no primeiro grupo é Zorobabel e é Josué, junto com uns 50 mil pessoas, mais ou menos, que foram chamados aqui de o restante de Israel, conforme as profecias haviam dito, que o restante voltaria.
esse restante veio na época de Ciro por conta de um edito de Ciro. Nesta época foram escritos alguns livros. Foi escrito o livro de Esdras, que nós já estudamos, o estudo já está disponível para o amado no canal. O livro de Neemias, que também nós já estudamos, o livro está disponível. O livro de Esther, que também nós já fizemos o estudo e está disponível. O livro de Ageu, também já tem vídeo sobre a vida, né, o livro de Ageu, e também o livro de Zacarias, que está também disponível. Então, todos esses 5 livros já foram estudados e, se o amado quiser, já pode fazer uso, né, daquilo que nós gravamos nesses vídeos. Depois de Ciro o Grande, que ele era chamado de Ciro Grande porque ele era o conquistador, ele conquistou um território muito grande, conforme o amado já viu ali, o seu filho vai sucedê-lo e ele recebe o nome do avô, Cambises II. E também, depois dele, Dário Grande também, Dário I, onde nós temos as histórias passadas na época de Ageu e de Zacarias. Depois nós temos Xerxes, né, que é o rei que casou-se com Esther, no livro de Esther. Depois Artaxerxes, o primeiro, porque houveram 4 Artaxerxes. Então aqui nós temos os livros, né, de Esdras e Neemias. Depois vem Xerxes II, Dario II, Artaxerxes II, depois o terceiro, depois o quarto, e daí finalmente Dario III, quando a conquista por parte dos gregos, por parte de Alexandre o Grande. O que nós temos de resultado dentro do período da Pérsia? Nós temos a dedicação do templo. Isso aconteceu na época de Dario já, Dario I. Então nós vamos ver aqui que eles voltaram e fizeram a reconstrução do altar e depois reconstruíram o templo, tá? Por obra aí dos profetas Ageu e Zacarias. Depois nós temos aqui como resultado também uma coisa interessante, que foi a dispersão dos judeus. Nós chamamos essa dispersão de diáspora. Muito provavelmente o amado já ouviu falar da diáspora. Diáspora era a dispersão dos judeus pelo mundo. Isto teve um efeito lá na frente, um efeito bastante grande. Por quê? Porque quando os discípulos de Jesus, quando os apóstolos, quando Paulo e os outros foram fazer o evangelismo, as primeiras pessoas que eles procuravam, o primeiro lugar onde eles iriam eram as sinagogas. Ou seja, quanto mais os judeus se espalharam, mais a palavra de Deus, a palavra de Jesus, a palavra de salvação se espalhou, porque eles iam primeiro até as sinagogas. Então houve essa diáspora e isso auxiliou bastante a dispersão da palavra de Jesus. Como o templo estava muito longe e como eles ficaram bastante tempo fora de Jerusalém, eles ficaram 70 anos no exílio antes de voltarem, havia necessidade de uma continuação da adoração. E, portanto, estes que sabiam ler, que conheciam a palavra de Deus a fundo, eles começaram a estudá-la ainda mais, a fazer um aprofundamento nos estudos. Então surge uma coisa chamada escribismo. O que é o escribismo? É a atividade dos escribas. No tempo de Jesus, Jesus fala sobre estes escribas. Então surgem aqui os escribas que sabem escrever o hebraico e depois o aramaico e sabem
os nuances, os detalhes da lei. Então, eles passaram a ser chamados de escribas ou doutores da lei. E eles ensinavam isso para as pessoas aonde? Nas sinagogas. O sumo sacerdote, depois que eles voltaram, que o templo foi reconstruído e rededicado, quando eles voltaram para Jerusalém, eles não tinham mais a função única espiritual. Eles passaram a ter uma função política também. Então era uma posição de status, era uma posição política muito importante, além de ser uma posição religiosa e espiritual. E isso vai fazer com que mais para frente ocorram brigas, ocorram conflitos, porque muita gente quer assumir a posição de sumo sacerdote e muita gente que não tinha este direito, porque o sumo sacerdócio ele devia ser exercido pelo primogênito da linhagem de Arão. Entretanto, nós vamos ver mais para frente que isso não acontecia. Surgem as sinagogas em todas essas regiões por onde os judeus foram. Eles fizeram um local de reunião, um local onde eles podiam se reunir, um local onde eles podiam prestar culto a Deus, onde eles podiam ler, ouvir a palavra de Deus, aprender sobre a palavra de Deus. Eles podiam fazer as suas orações, as suas adorações, os seus cânticos e principalmente onde a lei era explicada e por isso que ela permaneceu até os nossos dias. E surge nesta época também, na época do domínio persa, agradecendo muito aos profetas desta época, a revitalização da esperança messiânica. Lembrem-se que o último livro foi Malaquias. Os profetas já haviam falado que tinham que falar durante o cativeiro. Mas depois do cativeiro, quando eles voltaram, eles começaram a revisitar isso tudo e, portanto, havia no ar a ideia de que o Messias não tardaria a chegar, o que de fato aconteceu 400 anos depois. Então, neste período, eles mantiveram acesa a chama, a esperança do Messias. O resultado disso tudo também é o início. A partir deste momento da volta dos judeus para Jerusalém, é que começa uma rivalidade entre os judeus e os samaritanos. Então, só porque o amado lembre, Jerusalém está aqui, esta aqui é Jerusalém, e Samaria está aqui. Esta era a capital do reino do norte, Israel, e Jerusalém, a capital do reino do sul, Judá. A Samaria e o reino do norte foi tomado pela Assíria e todos os seus habitantes então foram levados cativos. No lugar deles, os assírios trouxeram outros povos para habitar em Samaria. Junto com os que ficavam, ocorreu uma mistura entre os israelitas que ficaram, os poucos que ficaram, e os outros povos que vieram habitar Samaria. Então, na verdade, não havia uma pureza racial ali, havia uma mistura entre os israelitas que ficaram e os outros povos que vieram. Os judeus, eles só foram tomados depois. Eles foram para a Babilônia e depois voltaram aqui na época de Ciro. Acontece que os judeus sempre imaginavam-se superiores. Por que eles achavam que eram superiores? Porque na cabeça deles, Deus era exclusivo dos judeus. Como houve mistura, então Deus não era mais dos samaritanos.
Deus não era dos gentios, Deus não era de nenhum outro povo a não ser os judeus. Deus era exclusivo deles, porque Deus dizia que aquela era uma nação santa, uma nação separada, uma nação que era dele, que ele, criou. Então, eles tinham esse orgulho, esta arrogância de achar que Deus não poderia ser compartilhado com mais ninguém. Quando eles voltaram, eles começaram a reconstruir o altar e o templo. E os samaritanos então vieram e pediram para ajudar na reconstrução. Como havia esta ideia de miscigenação, de mistura de raças, eles não queriam que uma raça misturada, não pura, mexesse nas coisas santas, ajudasse a reconstrução tanto do altar quanto do templo. Eles não eram limpos o suficiente para mexer nas coisas santas. Então eles recusaram. Eles recusaram a ajuda dos samaritanos. E eles poderiam até recusar de uma outra forma, mas eles foram um pouquinho mais duros nesta recusa. Sanbalate era um sátrapa. Sátrapa é o nome que se dava, naquela época, para o governador de alguma província, de alguma região. Sátrapa era, portanto, um governador de um estado, o estado de Samaria. O governador de lá, o sátrapa de lá, era Sanbalate. Sanbalate, ele fez casar uma de suas filhas com o irmão do sumo sacerdote. Portanto, havia uma ligação de sangue aqui. Esdras e Neemias, quando voltaram, eles fizeram questão de imprimir, de forçar a separação dos casais em que havia essa mistura de raça, principalmente dentro da linhagem sacerdotal. Então, quem não era da linhagem judia não podia casar-se com um judeu. Muito pior se casasse com um sacerdote. E Sanbalate fez a sua filha casar com o irmão do sumo sacerdote. Isso não podia acontecer. O que acontece é que Esdras e Neemias forçaram a separação, mas o filho de Sanbalate não quis se separar. Perdão, o gênero de Sanbalate não quis se separar da filha de Sanbalate. Ele não quis fazer isso. E ele preferiu, então, deixar Jerusalém do que se separar da filha de Sanbalate. Então, para confrontar Manassés, que estava lá em Jerusalém, Sanbalate construiu um templo, que é o Templo de Gerizim, em Samaria. Então, se o amado observar aqui, nós vamos ver aqui embaixo, no pé desses dois montes, Siquém. À direita de quem está olhando Siquém, nós vamos ver o monte Ebal. E à esquerda, o monte Gerizim. Foi neste monte aqui no alto, que Sanbalate construiu um templo. Aqui nós temos a ruína não só do templo que Sanbalate construiu, porque aqui em cima depois foram construídas outras coisas, outros edifícios, inclusive uma igreja. Então aqui nós temos, era o local, fica aqui por baixo, estava aqui por baixo, porque depois tudo isso foi construído por cima. Então aqui marca o local de onde era o templo no Monte Gerizim. E aí ocorreu aquela ruptura que nós conhecemos e que foi mencionada no Novo Testamento. Então isso acontece aqui, nesta época. Mais importante resultado de tudo isso, de todo o cativeiro, foi que a idolatria termina. Ela termina
daquele jeito absurdo e descarado que existia. Então, nós vamos observar uma coisa muito interessante. O povo aprendeu a lição. O povo aprendeu a lição da forma mais dura possível. No meio dos ídolos da Babilônia, no meio dos ídolos lá no cativeiro, eles foram curados da idolatria. No meio do paganismo, porque eram todos gentios e pagãos, eles reforçaram, eles deixaram mais forte as suas crenças e as suas tradições, fazendo uma separação ainda maior do que era antes. No meio da infidelidade deste povo, eles se mantiveram fiéis a Deus. No meio da imoralidade, eles se mantiveram puros a Deus, porque eles aprenderam a lição. Então, meu amado, se nós estamos no meio dos ídolos, se nós estamos no meio dos pagãos, se nós estamos no meio de infiéis, se nós estamos no meio de imorais, não significa que nós precisamos ser idólatras, que nós precisamos ser pagãos, que nós precisamos ser infiéis e imorais. Vamos aprender aqui com o povo de Deus. Aprendeu a lição às duras penas, e então eles se tornaram curados da idolatria, né? Reforçando as suas crenças, a sua fidelidade e a sua moral, né? Fazendo com que este povo e nós devemos ser assim, separados em amor, em adoração, em fidelidade, em uma moral pura, em uma retidão, sendo justos diante de Deus. Amém, amados? Bons estudos.